Olá aos amigos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é: meu reino não é desse mundo. E essa frase é a famosa frase de Jesus a Pôncio Pilatos. Então nós vamos voltar 2000 anos atrás e imaginar como era aquela situação, como eram as circunstâncias, né? Quais eram os personagens. Pilatos era o governador da Judéia, homem poderosíssimo. A Judéia era como se fosse um estado lá de Jerusalém. Os sacerdotes eram o poder da igreja da época. Eles representavam o judaísmo e exerciam muita influência sobre os seus fiéis, portanto exerciam muito poder sobre o Estado, assim como é hoje. A imprensa, a TV, os canais de internet, os blogueiros, eles influenciam a sua massa de seguidores e também exercem poder sobre o Estado. Todo mundo quer se dar bem com quem faz a propaganda. Um governo que investe bastante, por exemplo, em algum mecanismo de TV, tem chance de sobreviver por não receber críticas. Assim já fazia naquela época o Estado romano. Eles tinham que se dar muito bem com os sacerdotes judeus para que ninguém falasse mal da dominação romana. Interessante, né? Bom, o outro personagem que nós tínhamos aí era Jesus, um pregador revolucionário, amoroso para com os equivocados, aos quais instruía, pregava para os simples, anunciando um Deus que é todo amor, todo perdão, toda compreensão. Jesus curava dizendo: tua fé te curou. Dizer que somos todos filhos de Deus, portanto, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Olha Jesus, hein? Curou num sábado dizendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus retirava então o protagonismo dos sacerdotes, que atuavam como despachantes de Deus, e entregava uma linha direta a Deus para cada um de seus assistidos. É como dizer que vocês não precisam de advogado, vocês podem despachar direto com o juiz. Vai lá e fala com Deus direto. Fala com Deus em suas preces. Jesus disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dizendo para o povo que vocês têm que cumprir as obrigações do Estado e guardar o seu tempo para cumprir as obrigações de Deus. Então ele já separava. São dois reinos, são duas vidas. Essa vida de relação e a nossa vida do plano superior para o qual retornaremos. Na hora do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Então ele livrou a mulher e, ao mesmo tempo, a lei judaica cruel não se cumpriu ali. Jesus criticou os vendilhões do templo, atrapalhou os lucros dos sacerdotes. Então os templos pareciam enormes shopping centers religiosos, né? Será que hoje tem alguma coisa parecida com isso? 2000 anos depois? Não sei, né? Mas Jesus agiu assim naquela época. Os sacerdotes se incomodaram, que estavam com os negócios ameaçados. Lá eles vendiam animais para sacrifício, escápula, escapulário, objetos. Eles vendiam uma par de coisa que tinha coisas de proteção, coisas de poder, tudo que se pode vender, eles vendiam em nome da religião. E sentiram-se ameaçados por Jesus. Aí o que fizeram? Entregaram Jesus, denunciando, entregaram a Pilatos, dizendo que ele ameaçava o poder, que ele poderia desrespeitava os mandamentos, incitava o povo contra a dominação romana. Era um sujeito perigoso. Pilatos então o recebe para manter o bom relacionamento com a igreja, para apaziguar os ânimos entre o Estado e a igreja. Ele recebe Jesus. Ele aceita a denúncia, mas ele sabia que Jesus não tinha nada de revolucionário contra o Estado romano. Então ele vai entrevistar Jesus e pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Então Jesus aí já se referia a um outro mundo, a um mundo espiritual. Mas Pilatos não fez essa abstração. Aí Pilatos retorna aí: mas és rei ou não és rei? E Jesus explica gentilmente para Pilatos: não vim à terra para ser rei, vim para trazer a verdade, vim para dar exemplo ao povo, para despertar em todos a consciência das leis de Deus e seus desígnios. Então, meus irmãos, Jesus já tinha a sua realeza, inclusive aqui na terra. Não é? A gente não atribui realeza a todos aqueles que se destacam nas artes, nos esportes, na literatura, na ciência. Eles não têm a sua realeza na terra. Mozart, Arquimedes, Sócrates, Beethoven. Eles não têm sua realeza na terra. Essa Jesus conquistou sim. Além da realeza que ele tem lá no seu plano, no plano espiritual. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo demonstra que se nós enxergarmos essa vida futura, nós teremos melhor sucesso na vida presente. Então ele demonstra assim:
tudo que passa por nossas mãos, o poder que chega a nossas vidas, nossas carreiras profissionais, os bens materiais que nos possibilitam destaque social, os itens de conforto a que somos habituados, a beleza física que nos abre portas, o vigor da juventude que nos faz sentir mais fortes, a fama, o sucesso, o capital, o dinheiro, tudo nos é emprestado pela misericórdia divina, que nos permite acessar as coisas não porque nós mereçamos, porque para Deus todos somos iguais. Então como que ele vai distribuir a riqueza? Um merece, outro não. Então ele distribui porque alguns necessitam e outros não. Uns necessitam passar pela experiência da posse do poder, outros pela experiência do poder relativo, outros pela expiação do jugo de ser subjugado pelos poderosos até inescrupulosos. Estamos todos aqui em provas e expiações. O juiz de hoje será o servo de amanhã. Cada um responderá pelo seu. Então, essa realeza de Jesus já se realizava e Jesus nos demonstrou, como o Evangelho explica, que nós haveríamos de exercer o nosso estágio aqui na Terra sem construir tesouros aqui, mas sim construindo tesouros morais, que esses nós levaremos para o outro lado. Então, mas como que os judeus da época encaravam isso? Eles sabiam disso? Não? Eles sabiam que havia vida após a morte? Sabiam, sim, mas eles não analisavam com esse aspecto abrangente que nós espíritas analisamos. Eles entendiam que, se eles têm um bom relacionamento com Deus, se eles cumprem todas as obrigações religiosas, eles têm de Deus a proteção dos negócios, a proteção nas batalhas, o sucesso de suas nações. Então eles ainda traziam um ranço do politeísmo e achavam que Deus estava para protegê-los em suas situações, em suas ações, como se houvesse um Deus para cada nação. Então, assim como hoje nós vamos encontrar empresários, mafiosos, políticos, canalhas, juízes corruptos, que montam negócios espúrios e pedem a bênção de Deus através de sacerdotes, então essas pessoas têm seus reinos aqui na Terra. E alguns deles acreditam que Deus valida esses reinos. Esses reis atuais, são como presidiários, que dominam uma cadeia, mas que quando em liberdade não têm nenhuma relevância e são tratados apenas como bandidos. Assim serão esses corruptos quando desencarnarem e perceberem que seus reinos eram lá no presídio e que, libertos da carne, só carregam as virtudes e os vícios. E onde está Deus? Em toda parte. E permite que o sucesso material aconteça, pois o livre-arbítrio é preservado. Mas esses reis da terra não têm a bênção do alto. Eles não têm o apoio dos mentores de luz, que muitos chamam de anjos. Então, são mazelas do planeta, que é presídio, que é hospital, que é escola. São os reinos daqui, efêmeros e muitas vezes criminosos. Jesus, então, não nos julgou preparados para perceber toda essa informação acerca da vida futura. Mas ele deixou claro que era uma lei da natureza, da qual nós tínhamos apenas uma vaga noção, mas que ninguém escaparia dela. A doutrina espírita completou os ensinamentos do Cristo, reforçando que a vida futura e a reencarnação são leis às quais todos estamos submetidos, acreditando ou não. Saber que o reino não é desse mundo e que estamos apenas de passagem faz com que compreendamos os sofrimentos sem revolta, pois não são eternos. Faz com que desfrutemos os prazeres com moderação, porque eles também ficarão por aqui. Kardec assevera que, ao observar a humanidade como as estrelas do céu, notaremos que somos todos como formigas num montinho de terra. Não tem nenhuma maior, outra menor. Não tem gigantes e pequenos, poderosos e não poderosos. Somos todos pequenininhos, visto do alto. Então Jesus disse: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros nos céus, né? Então, as credenciais, as togas, os passaportes,
as carteiradas de nada valerão. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá no capítulo 2, tem o depoimento de uma rainha de França, que demonstra a sua tristeza, a sua decepção quando ela chega ao plano espiritual e percebe que ela não carregou para lá a sua realeza. Ela observou a sua pequena estatura moral. E ela recomenda, num depoimento caloroso que ela faz para o médium, que esses espíritos precisam de preces, porque eles são grandes sofredores. E nos lembra a todos como devemos nos comportar aqui. Nós seremos recebidos lá apenas com as nossas virtudes e com os nossos vícios. E Cristo ainda disse, onde está o seu tesouro, lá estará seu coração. Então, cuidado com as coisas que nós possuímos na terra, para que nós não nos aprisionemos a elas. Façamos então nossa parte, sirvamos mais, acumulemos menos, sejamos úteis ao ministério do Cristo, aceitemos as pequenas tarefas, façamos parte desde já do reino de Deus, para que, ao chegar por lá, sejamos recebidos com tarefas, desmaterializados e livres. Sigamos o exemplo do Mestre Nazareno, levemos a vida de ser e não a vida de ter. Ocupemos nosso tempo com o desenvolvimento de nossas virtudes. Ampliemos o nosso intelecto com fins de servir, para que não tenhamos um reino por aqui, mas que sejamos úteis ao Rei ao chegarmos por lá. Porque o nosso reino também não é desse mundo. Tenhamos então, meus irmãos, todos, muita atenção para a forma como agimos com as riquezas transitórias. Tenhamos muita atenção para a forma como tratamos o poder quando nos passa pelas mãos. Sejamos muito atentos à forma como tratamos as coisas que julgamos que são nossas, pela sua transitoriedade. Eliminemos as paixões que nos aprisionam e ampliemos a nossa ligação com o alto. Porque Jesus nos receberá a todos, como ovelhas, mas uns serão aquelas que Ele vai enviar para tratamento. Outros estaremos entre aqueles que Ele vai enviar para instrução. E outros de nós seremos aqueles que Ele vai convidar para o trabalho. Façamos aqui na Terra esse preparo para que cheguemos ao plano espiritual úteis ao Rei e que Ele nos reconheça como aqueles que já o serviam aqui e que desencarnam para continuar a servi-lo no plano espiritual. Essa era a mensagem. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.